A semana deve ser agitada no plenário, com previsão de votações sobre a exploração do pré-sal e mudanças na Previdência. E pela primeira vez em 25 anos, a Câmara terá uma mulher à frente da Procuradoria Parlamentar. É a deputada Josi Araújo, do PTN do Amapá. E você vai ver também. Série de palestras promovidas pela Câmara debate o envelhecimento da população brasileira. Câmara Mirim transforma mais de 300 estudantes em deputados por um dia. Vindos de várias regiões do país, eles debateram e votaram projetos de lei que nem gente grande. Boa noite, em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. A semana promete ser agitada no plenário, com vários assuntos polêmicos previstos na pauta. O destaque está para o fim da votação sobre a participação da Petrobras na exploração do pré-sal e as mudanças na Previdência. Quem está aqui com a gente para conversar um pouco sobre esses assuntos é a repórter Dini Moraes, que acompanha os trabalhos no plenário, Ulisses Guimarães. Dini, muitos assuntos na pauta. Desses assuntos, o que deve entrar em debate primeiro, hein? Boa noite. Boa noite, Jaciene. O pré-sal, ele já deve entrar em votação amanhã. O projeto que retira a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração do petróleo na camada pré-sal em todos os blocos, já teve o texto principal votado no mês passado. Mas ficaram faltando 2 pontos que ainda não foram concluídos por causa das grandes divergências que envolvem esse projeto. Amanhã também deve ser votada a medida provisória 742, que fala da Voz do Brasil, que pode autorizar em definitivo que a Voz do Brasil, aquele programa de rádio, seja veiculada das 7 às 9 horas da noite. Vale a gente destacar que desde 1962, esse programa de rádio ele é veiculado em cadeia nacional de rádio, obrigatoriamente às 7 horas da noite. Tem até aquela tradicional frase, né? Às 7 horas da noite em Brasília. Pode ser que isso mude com essa medida provisória. Na verdade, ela era temporária, né, para as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas pode se tornar lei, então pode virar aí definitivo. Essa medida provisória e o projeto de lei que trata do pré-sal, da Petrobras no pré-sal, elas são 2 das 3 prioridades da semana. A outra é essa mudança previdenciária, dos benefícios previdenciários que você falou logo no começo, que pode também vai ser considerada uma das prioridades da semana, segundo o presidente Rodrigo Maia. Agora, pelo que a gente percebe aí, a votação sobre essa proposta de mudanças aí previdenciárias fica para quarta-feira, né, Dini? Isso mesmo. No caso, o mérito, tá, Jaciene? Porque vale lembrar que amanhã, provavelmente, vai ser feita a votação da urgência urgentíssima desse projeto. O que seria isso? Isso permite que essa proposta, ela pule etapas nas comissões da Câmara e seja votada diretamente no plenário. Vale lembrar que ela precisa ainda ser incluída na pauta oficial do plenário, tendo em vista que ela foi apresentada pelo governo aqui na Câmara dos Deputados na última sexta-feira. Ou seja, o primeiro passo é votar, então, essa urgência urgentíssima para que a proposta, então, possa ir para plenário. Isso, exatamente. Essa proposta certamente vai trazer debates acalorados no plenário, até porque quando ela era uma medida provisória, ela também já gerou muita polêmica por lá, e a gente pode entender um pouquinho melhor essa polêmica na reportagem. Vamos ver. A proposta endurece as regras para a concessão de benefícios previdenciários e estabelece a revisão de alguns deles, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Isso já esteve em vigor por meio de uma medida provisória, mas como não foi votada ao longo de 4 meses, perdeu a validade semana passada. O assunto já voltou à Câmara, agora na forma de projeto de lei. Em tese, poderia ter uma tramitação mais lenta, mas não vai ser o caso, segundo o presidente da Câmara, que negociou com o governo o retorno do texto ao Congresso. Vamos tentar votar logo essa matéria, ela é fundamental. Ela gera uma economia no próximo ano de 8 bilhões, a gente precisa votar. Vai ter uma reunião de líderes amanhã, a gente deve pautar a urgência amanhã mesmo. E a partir de quarta está pronto para o plenário. Aí é uma questão também da base do governo estar presente para colaborar com a votação. Entre as mudanças propostas no projeto de lei está o aumento da carência para a pessoa que volta para a Previdência depois de ter ficado um tempo sem contribuir, ao ficar desempregada, por exemplo. O projeto também oferece um bônus para que os médicos do INSS acelerem as perícias pendentes. As medidas geraram e devem continuar gerando debates acalorados entre os deputados, principalmente porque são consideradas o início da reforma da Previdência.
O ideal realmente é você apertar em cima de quem está recebendo o benefício e não merece, para aquelas pessoas que trabalharam e contribuíram poder receber corretamente sua aposentadoria. Se audita o abono salarial, se audita o auxílio-doença, se audita a aposentadoria por invalidez, retirando direitos consagrados de muitos brasileiros e brasileiras, mas não se faz a mesma coisa com a dívida pública, que beneficia principalmente o andar de cima, os mais ricos do Brasil. A questão atuarial da presidência ela não se sustenta. Daqui a pouco, nem estados, nem municípios e nem a União vão ter condições de pagar, nem no regime geral e nem no regime público, a ter condições de pagar essas aposentadorias. Se querem fazer reforma na Previdência, que enviem o projeto para a Câmara e não ficar fazendo essas medidas. O que está acontecendo no país é uma ação perversa, insana, de cortar direitos, retirar direitos, muitos deles já previstos na nossa Constituição. Bom, Dini, a gente já percebe aí na reportagem que o embate vai ser forte, né? Não vai ser uma votação fácil com relação a essa proposta aí essas alterações nas regras previdenciárias. Agora, além disso, há algum outro destaque na pauta do plenário? Olha, Jaciene, a pauta dessa semana ela está extensa, ela tem 25 itens. Isso sem contar essa questão das mudanças nos benefícios previdenciários que a gente falou agora há pouco e a gente viu aí na reportagem. Só de propostas que precisam ter a urgência aprovada para depois ter o mérito analisado pelos deputados no plenário, são 12 propostas. E aí várias delas bem polêmicas, tá? Entre elas a gente pode citar o marco regulatório dos jogos, que cria regras e autoriza o funcionamento de cassinos, máquinas caça-níqueis, bingos. Chamados jogos de azar. Isso, né? Os jogos de azar. E o jogo do bicho aqui no Brasil, né? Tem outro projeto muito polêmico que está nessa lista aí, que seria a proibição do Uber no Brasil, que permitindo, ao limitar, na verdade, o transporte de passageiros individuais apenas a táxis. Tem outras propostas, por exemplo, aqui a nova lei de imigração e aqui proíbe que canis públicos matem cães e gatos. Vale a gente destacar que esses 25 pontos estão listados lá na pauta, mas isso não quer dizer que eles vão ser analisados. Tudo isso depende, na verdade, do acordo que vai ser feito entre o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, e as lideranças partidárias. Isso geralmente é feito antes deles irem para o plenário. Tá certo, Dini. A gente acompanha tudo aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E nesta segunda-feira, Dia dos Radialistas, o plenário da Câmara realizou uma sessão solene em homenagem a esses profissionais. A homenagem, feita a pedido do deputado Kleber Verde, contou com a presença de parlamentares e profissionais da radiodifusão. Antes, o Dia do Radialista era comemorado no dia 25 de setembro, mas depois da aprovação de uma lei em 2006, passou para 7 de novembro, dia do nascimento de Ari Barroso, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. A sessão solene começou com a leitura do pronunciamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Queremos aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, ressaltar a importância dos meios de comunicação de massa para a formação cultural e política da sociedade brasileira. Os radialistas, como as demais categorias profissionais ligadas à comunicação, estão sendo convocados para assumir a responsabilidade que lhes cabe no atual momento histórico vivido pelo país. O presidente do Sindicato dos Radialistas do Distrito Federal pediu o apoio dos deputados para a aprovação de projetos de interesse da categoria. Tal como o Piso Nacional do Radialista, que infelizmente essa casa não se sensibilizou e acabou desconfigurando o projeto original. Também vou contar com o apoio dos deputados para o projeto que trata da lei do radialista. Então, o dia de hoje não é só um dia de comemorar, também é um dia de reflexão, que eu convido todos os radialistas do Brasil a fazer essa reflexão, em especial os nobres deputados que têm o poder de legislar e também ordenar as leis no Brasil. Deputados que também são radialistas destacaram as transformações do rádio com o avanço da tecnologia. A tecnologia da radiodifusão, utilizada não apenas pelo rádio, mas também pela televisão, transformou por completo o cotidiano das pessoas. O rádio levou o mundo para dentro dos lares. E isso foi tão revolucionário, tão inovador, tão marcante,
que as 3 décadas que se passaram entre o advento do rádio e a chegada da televisão ficaram conhecidas como a era do rádio. Nos quase 100 anos de história, o rádio foi o grande veículo do século passado. Continuou sendo um instrumento de aproximação de pessoas, formação crítica e cultural do novo século. E com as inovações do setor, certamente continuará presente na vida da maioria dos brasileiros. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu hoje a comunicação midiática na educação. Os integrantes do colegiado tiveram a oportunidade de conhecer a experiência multimídia que uniu 2 escolas, uma pública e outra particular, da cidade de São Paulo. Maria Eduarda, 13 anos, aluna de uma escola municipal. Clarice Vilari, 14 anos, aluna de uma escola particular. O que uniu essas adolescentes de universos sociais diferentes não foi apenas o fato de morarem na mesma cidade. Foi a comunicação através das mídias. Elas já participavam de oficinas de jornalismo, cada uma em sua escola. No começo das oficinas, normalmente a gente faz uma sessão de análise de mídia, a gente analisa alguma notícia ou alguma coisa relacionada à mídia. A gente tem um estúdio móvel, onde a gente às vezes grava entrevista ou alguma reportagem para a TV Dante, que está na plataforma online do colégio. A gente tem a Rádio Dante, que funciona durante os intervalos, e a gente também faz outras atividades midiáticas durante a oficina, às vezes tem algum projeto ou outro. Ano passado a gente lançou um e-book, a gente tem uma página do Facebook. A gente grava, a gente entrevista, a gente cobre evento dentro e fora da escola, fazemos pautas, editamos os conteúdos, mas essa parte mesmo na tecnologia lá. As experiências vividas em cada uma dessas escolas se uniram este ano em um projeto comum. As 2 escolas trabalharam num projeto de educação que juntou a comunicação pelas mídias. Trocaram experiências, fizeram um vídeo, mostraram que a educação pode unir pelas mídias universos diferentes num trabalho bem feito e prazeroso. A iniciativa foi demonstrada nessa reunião no Conselho de Comunicação Social do Congresso. A ideia de trazer esse trabalho ao Conselho foi de um dos integrantes, o presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Para ele, o importante é que o Conselho se preocupe com a razão de ser das novas mídias e de como elas podem atuar na educação. A ideia de trazer a escola e essa experiência foi de mostrar uma nova perspectiva de fazer comunicação, que é a questão da rediscussão das relações de comunicação e do emprego de perspectivas de gestão democrática para fazer comunicação. A representante do MEC nessa reunião mostra em números a importância de políticas governamentais na área de comunicação e educação. Nós atingimos mais de 4 milhões de estudantes divididos pelas áreas jornal, robótica, rádio, enfim, uso de tecnologias, mas precisamos ampliar esse campo. Em termos de Brasil, eu diria que os números precisam ainda crescer muito e momentos como esse propiciam a divulgação e se pensar a ampliação dessas políticas. Esse trabalho que você viu aí na reportagem, desenvolvido pelas 2 escolas, o Edu com Geração Cidadã 2016, teve a participação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e do Núcleo de Educomunicação da Universidade de São Paulo. Pela primeira vez em 25 anos, a Câmara dos Deputados terá uma mulher à frente da Procuradoria Parlamentar. A deputada Josi Araújo, do PTN do Amapá, terá como principal função defender a Câmara e os deputados quando eles tiverem sua honra ou imagem atingidas. A nova procuradora disse que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi sensível ao escolher uma mulher para o cargo. Nessa indicação que eu vejo que houve realmente uma sensibilidade da parte dele, realmente um reconhecimento de cada dia mais as mulheres ocuparem os espaços como eu ocupo agora, como procuradora na casa. E você vai ver depois do intervalo, a Comissão de Seguridade Social e Família debate o controle pelo governo do preço de produtos para crianças com necessidades dietéticas especiais. E você vai ver também.
O Câmara Mirim transforma mais de 300 estudantes em deputados por um dia. Vindos de várias regiões do país, eles debateram e votaram projetos de lei que nem gente grande. A gente volta já. A Câmara está realizando uma série de palestras sobre o envelhecimento da nossa população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% dos brasileiros terão mais de 60 anos em 2050 e seremos considerados oficialmente uma nação envelhecida. O objetivo dos debates é refletir sobre os caminhos que o país terá que adotar para lidar no futuro com a população idosa. Em palestra na Câmara, a especialista Célia Lessa apontou os países da Europa do Norte como um exemplo em políticas públicas para o envelhecimento da população. Ela explicou que as ações desses países foram divididas em duas frentes. Na primeira, foram feitos esforços para aumentar a capacidade econômica dos mais jovens, investindo desde a educação infantil até a universidade. Isso aumentou as condições da sociedade para financiar o sustento dos idosos. Do outro lado, foram adotadas medidas para que o idoso possa continuar produzindo. Você tem uma faixa muito grande etária aí, né, de pessoas consideradas idosas, com diferentes níveis de dependência, né, e com diferentes níveis de autonomia, se a gente quiser botar assim. Então também é interessante você pensar nas várias possibilidades de inserção econômica dessas pessoas, né? Trabalhos com tempo flexível, né? Trabalhos que sejam satisfatórios, pessoas que passaram a vida inteira exercendo uma profissão, terem a oportunidade de exercerem outras carreiras, né? Com tempos flexíveis e tal. Isso tudo a gente tem que pensar como política pública, né? Se não tiver uma política pública desenhada para isso, a gente vai estar perdendo os talentos, né? As qualidades também produtivas dessas pessoas. O diretor da Consultoria Legislativa da Câmara considerou que as políticas públicas devem levar em conta as várias necessidades e capacidades do idoso. Temos que adotar medidas legislativas que garantam a inserção do idoso na sociedade com uma qualidade de vida adequada. Não só sob o ponto de vista de saúde, mas também de outros aspectos como lazer, como mobilidade, como cuidados em geral. Esta foi a segunda palestra sobre o envelhecimento do brasileiro e faz parte de um levantamento coordenado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES. A relatora do estudo, deputada Cristiane Brasil, criticou a proposta de acabar com a vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. Isso aí vai ser uma tragédia, jogar todo mundo na miséria de novo. Já não tem política para a família ficar nem com a criança, muito menos com o idoso. Não tem capacitação de cuidador, não tem estruturas sociais que insiram e reinsiram esse idoso ou envelhecente no mercado de trabalho. A Comissão de Seguridade Social e Família debateu um projeto de lei que submete ao governo o controle do preço de produtos para crianças com necessidades dietéticas especiais. Um exemplo é o leite em pó para bebês com alergia ao leite materno. Nos primeiros meses de vida, o leite materno é considerado o alimento mais completo para os bebês, mas nem todos eles conseguem se adaptar ou criam resistência com os componentes do leite. Neste caso, os médicos recomendam que os pais troquem o leite materno pelas fórmulas infantis para lactentes, que são leites específicos para as necessidades dessas crianças. O problema é que o alto custo limita o acesso das famílias a esses produtos. Nós encontramos aí algumas dessas fórmulas que chegam a custar R$200, né? E a criança precisa consumir 10 latas por mês. É totalmente inviável para muitas famílias brasileiras. Uma audiência na Comissão de Seguridade Social e Família discutiu esse assunto. A deputada Flávia Moraes é autora de um projeto para incluir essas fórmulas especiais dentro da lei que regula o setor farmacêutico, ou seja, com os preços controlados pelo governo. Nós acreditamos que a aprovação desse projeto traria um controle para esses preços, porque nós sabemos que através da fórmula, dos componentes que compõem essas fórmulas infantis, é possível sim avaliar o custo disso e nós podemos aí basear, ter uma referência para que a gente não tenha uma variação tão alta de preço, também um custo tão alto
para um produto que é tão vital, principalmente para as crianças recém-nascidas e que estão aí em fase de aleitamento. Mas os convidados para a audiência pública discordam da medida. Eles acham que é possível baixar os preços de outra maneira e que é necessário discutir mais esse projeto. Ele é redundante porque a Anvisa já precifica hoje esses produtos quando eles entram no mercado. O que regula preço no mundo inteiro não são leis, não são normas federais, mas a livre concorrência. Quando você vai para o SUS, onde está padronizado, estão padronizadas essas fórmulas, aí as saídas. Se o governo compra isso de forma, através de licitações em grandes quantidades, ela consegue melhores preços, muito melhores, a gente já viu isso em concorrências, do que o preço final de mercado na prateleira da farmácia. Existem, de fato, órgãos importantes que já atuam nesse setor, fazem trabalhos importantes. É preciso avaliar se ter um papel mais ativo dentro da regulação desse mercado, ele de fato traz ganhos para a população. O acidente radioativo de Goiânia com o Césio 137 completou 30 anos. De lá para cá, centenas de pessoas tiveram problemas de saúde como câncer, relacionados à contaminação pelo elemento químico, naquele que foi o maior acidente radioativo do país. Agora, uma proposta que está pronta para ser votada na Câmara pode aumentar o número de vítimas que recebem pensão do governo federal. O ano era 1987, a cidade Goiânia. Por descaso e desconhecimento, um elemento químico usado para salvar vidas, o Césio 137, acabou no lixo comum e desencadeou um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Esse Césio 137 de Goiânia, ele estava guardado numa cápsula de aço dentro de um outro envoltório de chumbo, numa clínica de radiologia que era usada para radioterapia. Essa clínica foi à falência e o prédio ficou abandonado. E aí 2 pessoas que mexiam com sucata viram aquilo lá e levaram. Parecia um punhadinho de sal, mas brilhava, encantava quem via, se espalhou e foi mortal. 110 mil pessoas foram expostas à contaminação radioativa em Goiânia. 4 morreram logo em seguida. Mas ainda hoje existem pessoas com diagnóstico de câncer relacionado ao acidente, segundo a Associação de Vítimas do Césio 137. O perigo dele é o seguinte, a quantidade de radiação que uma pessoa portadora de câncer deve tomar deve ser limitada, né? Um tempo limitado, dependendo do tipo de tumor, a localização, etc. Isso é determinado pelo oncologista, né? A dose que a pessoa deve ter de tantos em tantos dias, e a aplicação é monitorada por um físico médico, né? Agora, se a gente estiver exposto a uma radiação do Césio 137 por um período mais longo, e não só do Césio, mas de tantos outros isótopos radioativos que existem na natureza, então aí ele passa a ser danoso. 9 anos depois, em 1996, o governo federal passou a pagar uma pensão vitalícia para as vítimas da tragédia. Mas o valor varia conforme a gravidade das sequelas. Um projeto de lei que tramita há 13 anos e que agora está pronto para ser votado no plenário da Câmara quer unificar o pagamento em R$ 750 mensais para as vítimas e incluir todos os funcionários públicos que tiveram contato direto ou indireto com a radiação, e não apenas os da vigilância sanitária, que são os que têm direito atualmente. A comprovação deverá ser feita por laudo médico. Projeto humanitário. Esse é um projeto de um acidente radioativo, o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Câmara, Senado, votou na Câmara, passou em todas as comissões, por último na CCJ, pronto aí a plenário e, se Deus quiser, para ser aprovado. Mais de 300 estudantes do 5º ao 9º ano de várias regiões do país estiveram na Câmara para discutir projetos de lei. O trabalho faz parte do Câmara Mirim. A proposta é transformar os pequenos em deputados por um dia. Cada criança apresentou um projeto e 3 deles foram escolhidos para serem debatidos e votados. Tudo para simular o trabalho feito pelos deputados aqui na Câmara. Coisa de gente grande, plenário cheio, presidente na mesa, relator indicado e papo de adulto.
Como na vida real, as propostas tiveram antes que passar pelas comissões. Juliane é autora de um dos projetos. Como boa deputada, ela olhou à sua volta, ficou indignada e quis fazer uma mudança. A ideia é que todos os cadeirantes possam fazer a aula de educação física. Que lá na minha sala tem um aluno deficiente, que ele é cadeirante, e eu tive a ideia porque nas aulas de educação física ele não participa. E aí eu tive a ideia para ajudar ele a participar. Larissa sugeriu aulas de inglês nas escolas públicas desde os primeiros anos. Nas escolas públicas só vamos ter essa matéria a partir do 6º ano. E nas escolas particulares, eles têm essa disciplina desde as séries iniciais. E isso dificulta bastante para a gente, de alunos das escolas públicas. Giovana viu outra realidade pela TV e pensou em mudar a nossa. Sempre via nos programas de TV, nos desenhos, que nas escolas tinham armários. Eu pensei, por que nas escolas estaduais municipais também não pode ter armário? Aí eu fiz esse projeto para colocar armário nas escolas estaduais municipais para não ter que carregar muito peso na mochila. 3 ideias para 300 deputados mirins. Eu estou sentindo que elas estão mais amadurecidas, dispostas mesmo a discutir de verdade, igual gente grande. Mas tem que lembrar, eles são só crianças. Eu tô um pouquinho nervosa, mas eu tô conseguindo falar. Coitado do Vitor, coube a ele, em plenário, relatar um dos projetos. Eu já sabia que era um pouco cansativo, só que eu não sabia que era tanto assim, porque como eu consegui ser o relator, é cansativo, a gente passa o dia todo aqui no plenário, dando as ideias e muito mais. Dá mesmo trabalho, é preciso conversar, explicar, discutir e aceitar. A experiência é justamente essa, ensinar para as crianças o valor do diálogo. Todos os projetos foram aprovados. Agora, lembra da ideia da Juliana, a de incluir alunos cadeirantes nas aulas de educação física? Pois é, o dela foi votado e teve placar e tudo. Saiu diferente do que ela tinha sugerido. Ao saber, a lição de humildade foi para todos nós. Eles quiseram mudar para todos os tipos de deficientes e eu achei isso bom. O Câmara Mirim de 2016 acabou, mas experiência, não. Eu acho que político é importante. Para mim foi uma honra estar aqui em cima, né, com os políticos e conversando com eles. Ela tem 11 anos. Ser muito útil. Sou da bancada. Eu acho que de conhecimento e habilização do poder modular. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.